Hello, Biters! Mais um episódio do nosso Café com Bytes aqui do Noroeste Summit. Eu sou Arthur Cipriani e hoje eu vou conversar com o Nicolas Tischler. Isso mesmo, né, Nicolas? Acertei. Exatamente. De primeira. Ele que é gerente de produto da Via Certa. Tá precisando de um dinheirinho? Agora a conversa vai ficar boa. Eu já vou encaminhar o meu, né, Nicolas? Explica pra gente como é que é essa ferramenta. Bom, a Via Certa ela é uma financeira focada em microcrédito para pessoa física. Então, nós fizemos um empréstimo pessoal sem garantia, com um pagamento no boleto em até 24 vezes. Nós ofertamos esse produto através dos nossos canais próprios. Então, se nos procurar no Google, vai chegar no nosso site, vai ter nosso atendimento via WhatsApp. Se procurar nas lojas de aplicativo, vai ter o aplicativo da Via Certa. Mas a gente opera também através de parceiros de negócio. Então, correspondentes bancários e redes de varejo ofertam o nosso empréstimo no seu balcão. E também no varejo a gente atua financiando o produto mercantil do varejo para o cliente também buscar realizar o seu sonho de consumo lá na loja. Cara, mas como é que é emprestar dinheiro sem garantia num mundo tão complexo como hoje? Bom, quando a gente fala de um empréstimo sem garantia, a gente está falando de valores menores, então o nosso ticket médio fica na faixa dos R$ 1.700. Mas o principal atributo do nosso produto é justamente a gente conseguir conceder o crédito de maneira rápida e sem burocracia para o cliente que está precisando para resolver uma emergência. Então, o nosso foco é em resolver aquela dor imediata, aquela dor que surgiu de maneira inesperada, aconteceu um imprevisto, quebrou o carro, aconteceu algum problema de saúde. Um problema familiar aí, tem que resolver. Exatamente. Esse é o produto da Via Certa, é como nós resolvemos a dor do nosso cliente. Cara, e tá, vamos lá, a gente resolve a dor do cliente, mas como é que você resolve a dor interna? Como é que tu consegue controlar também a inadimplência disso tudo? Bom, hoje a Via Certa tem alguns anos de história já e atendeu mais de 560 mil CPFs únicos já com seu empréstimo. Quantos? 560 mil CPFs únicos. Tá, desses 560 tem uma margem de erros e acertos, assim? Não, é um dado que eu não posso abrir de maneira assim para você. Assim. Mas toda essa base de clientes que a gente já atendeu e que são milhões de contratos, nós temos clientes que nos procuram de maneira recorrente, nos gerou uma base de dados gigantesca. E essa base de dados nos permite entender qual que é o perfil de cliente que nos paga bem e qual é o perfil de cliente que não nos paga. E isso permite que a gente seja cada vez mais assertivo na concessão do crédito. E da mesma forma, assertivo na oferta que a gente faz para o cliente. Entendi. Um cliente que tem um bom comportamento de pagamento no mercado e está dentro de um perfil que paga bem para a Via Certa, tem taxas mais atrativas. Sim, e ele é interessante para vocês, que ele continue sendo teu cliente, né? Exatamente. Hoje o cliente que adquire um empréstimo junto com a Via Certa e faz os pagamentos da maneira correta, ele sempre vai ter crédito com a Via Certa quando ele vier buscar, quando tiver com um aperto financeiro e precisar de dinheiro de forma imediata. Você falou um ponto muito importante, né? Que você tem os dados do seu cliente, você tem essa informação. Aí nós estamos com a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu mesmo conversei com o Valdemar, que é presidente da NPD, falamos sobre isso, e aí ele fazendo vários estudos dessa mudança da Lei Geral de Proteção de Dados, que está falando 7 anos, né? Mas é 5 anos mais ativa. Vamos ter agora a questão da IA, da regulamentação no país e tudo mais. Como é que a gente faz para controlar os dados? Como é que a Via Certa faz essa análise? Porque com certeza muitas empresas gostariam desses dados hoje. Exatamente. A Lei Geral de Proteção de Dados faz com que a gente tenha um cuidado adicional que complementa o que a gente já fazia antes mesmo da própria lei para ter esse cuidado do vazamento dos dados dos nossos clientes. Mas também ela ampara que a gente armazene os dados porque eu estou fazendo uma operação de crédito para um cliente. Então, ela ampara o uso desses dados. Mas sempre que um cliente está buscando um empréstimo conosco, ele dá o aceite para que a gente possa utilizar esses dados para realizar a análise de crédito. Sim. E manter esses dados sobre a nossa guarda durante o período em que negociação, né? Exatamente. Tá, e como é feita essa análise? Tem uma ferramenta própria de vocês ou são as ferramentas normais de mercado? Hoje nós utilizamos ferramentas próprias para que a gente consiga realizar a venda. Então, a gente preza muito pela experiência tanto do cliente quanto do vendedor, de um varejo, de um correspondente bancário que está fazendo a venda, para que ele consiga fazer a venda com o menor atrito possível, com a menor dificuldade possível e interagir com a nossa plataforma.
No momento de fazer análise de crédito, nós utilizamos ferramentas de mercado, mas a ferramenta é a ferramenta apenas. Por trás tem toda uma inteligência que é da própria Viacerta. Tá. E aí a gente complementa utilizando dados de mercado, que são os scores de mercado que normal, tem dos você bureaus vai de crédito. vai achar num site comum daqui a pouco, né? Exatamente, mas a gente complementa essa análise com a nossa estrutura de dados, com a inteligência que nós construímos dentro da própria Viacerta. Né? E dentro dessa inteligência, onde é que está a IA aí nesse meio todo? Bom, quando a gente fala de IA, eu acho que tem tanto a IA que a gente já trabalhava, quanto a IA generativa que é a nova tendência, que é a nova tendência que surgiu a partir de 2022, né? Quando a gente está falando de decisão de crédito, a gente já tem uma IA trabalhando no nosso motor para nos ajudar a tomar essas decisões, mas não é uma IA generativa. Mas, olhando para a aplicação de IA generativa dentro da Viacerta, nós temos ela sendo usada no contexto de produtividade, que eu acho que é a primeira etapa de uso de IA em qualquer organização, mas a gente já escalou para uma segunda etapa, onde nós temos agentes que monitoram as propostas de crédito que estão entrando, e quando o nosso motor agentes de IA, agentes de IA, né? Que monitoram essa entrada de propostas, e quando o nosso motor de crédito não consegue tomar uma decisão automática para conceder ou não conceder crédito para um cliente, e essa proposta será destinada para um analista, para uma pessoa fazer análise, esse agente trabalha com os dados do cliente para gerar um script de entrevista e já entregar subsídio para que o analista de crédito consiga tomar a decisão que o motor não conseguiu tomar anteriormente. Então a gente já tem uso nas duas etapas. A IA que tomava a decisão de crédito já antes mesmo do advento da IA generativa, mas agora a IA generativa já apoiando, ainda de uma forma assistida, mas que ali na frente pode se tornar o motor de decisão, né? Pois é, você falou um ponto bem importante, vamos puxar bem para a da tecnologia, né? Ela ainda é assistida, ou seja, ainda tem o humano tomando a decisão final. Sim, nós ainda utilizamos o humano tomando a decisão final, nesses casos onde o motor de crédito não conseguiu tomar a decisão automática, né? É um trabalho assistido, e esse trabalho assistido também retroalimenta a própria IA generativa para que ela consiga ser ainda mais assertiva, né? Claro. E como é que você está vendo a aceitação do mercado do produto hoje? Hoje, em relação ao nosso produto, o crédito no Brasil cada vez tem sido mais complexo de ser concedido, e muitas instituições têm fechado a sua concessão baseado no que o mercado vem demonstrando em relação à inadimplência, né? E aí são fatores da própria economia do nosso país, né? E isso torna cada vez mais complexo nós concedermos crédito. Mas, na Viacerta, a gente tem conseguido desempenhar um trabalho muito bom, onde o nosso produto tem atendido as necessidades do cliente que tem buscado o empréstimo ou financiamento no varejo, principalmente. Mas, claro, que a gente sempre fica atento a esses movimentos da própria economia para que não aconteça uma concessão sem controle diante de um mercado, diante de um cenário econômico tão volátil, né? E daqui a pouco essa tua concessão de valores vai acabar te resultando em resultados negativos, né? E aí não vai conseguir dar sequência ao trabalho. Mas o que regula hoje a Viacerta? O Bacen? Como é que faz essa regulação? Sim, hoje a Viacerta é uma instituição financeira regulada pelo Banco Central. Então nós seguimos todas as normativas, desde normativas relacionadas a dados, a como a gente opera, a gente trabalha toda a parte legal de envio das informações para o Banco Central, como é exigido. Então, sim, a Viacerta é uma instituição regulada pelo Banco Central, né? E aí nós acabamos distribuindo o nosso produto através desses canais parceiros, né? E para ser um canal parceiro, o que precisa? Como é que a Viacerta enxerga um canal parceiro? Uma loja, por exemplo, que vende ali, tem um crédito próprio e tudo mais. Mas como é que ela consegue ver que aí é um parceiro? Por exemplo, uma revenda de carro pode ser parceiro da Viacerta? Não, hoje o nosso foco está principalmente no nicho de móveis e eletrodomésticos, lojas de telefonia, então que vendem aparelhos telefônicos, e também lojas de material de construção. Essas são os principais nichos de negócio que a Viacerta atua com o financiamento. Então, nós financiamos a compra da geladeira, do armário, da cama na loja de móveis e eletro. Financiamos a aquisição do material de construção ou de peças olhando para o banheiro ou qualquer outro cômodo da casa numa loja de construção.
e ainda financiamos a aquisição do aparelho telefônico nas lojas de telefonia. Mas, olhando para o contexto de empréstimo, a gente pode ter uma parceria com qualquer tipo de varejo. A gente tem varejos da moda que ofertam o nosso empréstimo no seu balcão. Sim, tem isso também, né? Eu conheço outras ferramentas, por exemplo, que é muito do vestuário, né? Do crédito próprio dentro da própria loja. Exatamente. O foco nesse momento pode ser dois, né? No caso do financiamento, eu estou ajudando o varejo a vender mais, a vender seu produto mercantil e ter a receita através da venda do seu produto mercantil, enquanto no empréstimo eu estou fazendo a venda do empréstimo e esse varejista ou correspondente bancário é remunerado com a comissão por essa venda, né? Pois então, um comissionamento ele é feito em cima do resultado obtido, né? Vocês têm uma ideia de quantas empresas vocês conseguem impulsionar também, quanto consegue movimentar o mercado hoje, porque querendo ou não é um impulso, um propulsor da economia. Uhum. Hoje nós temos mais de 1.000 varejos parceiros e mais de 2.000 correspondentes bancários parceiros. Bastante coisa, né? É bastante. Então isso nos gera aí, atendendo próximo a 11, 12 mil clientes todos os meses, né? E eu preciso te perguntar, isso só no Rio Grande do Sul ou fora do estado? Hoje a gente atua na região sul do país, interior de São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Espírito Santo. Já estamos em 8 estados. Brasil, né? Exatamente. Cara, e vamos lá, que o papo é um pouco mais rápido, né? A gente está conversando um pouco. Se você fosse fazer um levantamento de quando começou a Via Certa até hoje, o que tu viu que mudou? Bom, eu vou trazer uma visão de tecnologia para o nosso papo. A Via Certa ela sempre teve a tecnologia como base para o seu negócio. Então, o parceiro de negócio está atendendo um cliente. Ele nunca mandou as informações do cliente para nós de forma física. Sempre foi através de uma plataforma que era a interface de comunicação entre parceiro e Via Certa. Sim, as pessoas ficavam nos lados opostos da interface. Exatamente. E isso é a base, eu acho que é assim que nasce todo o software, representando os processos que a empresa tem. Mas a gente começou a alavancar de fato a operação quando nós trouxemos outra visão para a construção do software, onde a gente começou a pesar os objetivos estratégicos da empresa e as dores e necessidades dos nossos clientes ou dos nossos parceiros de negócio. Então, no momento em que eu estou olhando para a eficiência operacional, a construção do meu software é guiada pela eficiência operacional. Eu estou buscando alavancar o volume de vendas de uma determinada região. A construção do meu software vai ser olhando para alavancar a venda. E eu vou trabalhar na construção de ferramentas que me ajudem nisso. Eu vou criar ferramentas de acionamento, vou trabalhar na experiência do vendedor. Da mesma forma que eu olho do outro lado para a necessidade do parceiro, o parceiro pode estar buscando, num momento, trabalhar com a venda de um produto mercantil específico. A gente cria condições específicas para o financiamento daquele produto. Então, eu acho que essa união da tecnologia, pesando os objetivos estratégicos da empresa e as necessidades e dores do cliente, e não somente olhando para o cenário de um sistema, a gente consegue alavancar o negócio como um todo através da tecnologia, né? Cara, e vamos dar sequência a essa pergunta. Daqui a 3 anos, o que a Via Certa vai estar fazendo? Bom, hoje o que nos guia no nosso dia a dia é a missão de ajudar o varejo a vender mais. Então, vamos entre nós, né? É um desafio gigantesco hoje, tendo em vista tudo que está acontecendo no país. Exatamente. Cenário econômico desfavorável, crescimento também do e-commerce, tanto nacional quanto internacional. E as lojas do varejo precisam cada vez mais se reinventar para conseguir manter o nível de vendas que eles tinham em outros momentos. E no cenário econômico que traz uma deficiência na concessão de crédito também para o cliente final, acaba que a venda acaba não acontecendo. E a Via Certa justamente se posiciona nesse meio como um facilitador, para movimentar o varejo, criar condições para que o cliente consiga adquirir o produto mercantil através da solução financeira da Via Certa. Então é isso que nos guia no dia a dia. E conectando novamente o que eu falei sobre tecnologia. Além de proporcionar a solução financeira, a gente trabalha com os artefatos de tecnologia para conseguir alavancar ainda mais o resultado tanto do varejo quanto da própria Via Certa, né? Você já está imaginando, se já não tem, né? O cara em casa entra ali no aplicativo da Via Certa, faz seu próprio consignado, a gente pode dizer assim, né? Não é consignado porque não é boleto, não é no boleto, na verdade, né? Mas vamos ter algum novo produto da Via Certa também ou não?
Hoje a Via Certa já tem o seu aplicativo. Esse aplicativo hoje ele é focado exclusivamente no empréstimo pessoal. Então qualquer pessoa que baixar o nosso aplicativo, nos procurar nas lojas, vai conseguir fazer uma proposta de crédito e receber ou não o crédito. E aí ela opta por contratar baseado nas condições que nós ofertamos. Mas a gente tende a evoluir para um caminho onde a gente permeia o varejo também com essas soluções tecnológicas para a oferta do financiamento do produto da loja. Né? E até essa é a questão da análise, né? Que evolui cada vez mais. Eu acho que no varejo tem uma questão que é também o cliente poder decidir como ele quer adquirir aquele produto. No momento em que eu estou operando através de um vendedor, onde ele está me questionando sobre, me passa os teus dados, me diz como você quer pagar, em quantas vezes. Por vezes a pessoa não quer abrir todas as informações, talvez se do outro lado tiver a ferramenta onde ela consiga realizar a operação e o varejo receba a confirmação do pagamento, fica uma relação muito mais amistosa e muito menos aquela entrevista entre cliente e vendedor. Né? Eu diria que fica muito mais uma situação resolvível. Né? Perdão a palavra, mas enfim, porque ela está sendo resolvida de uma forma que tu não tem um desgaste entre as pessoas, né? Exatamente, e é uma dor do próprio cliente, né? E como falei antes, a gente tem que pesar isso na construção das nossas soluções, né? Cara, muito legal o nosso papo aqui, é um jogo mais rápido, Nicolas. Cara, muito legal, acho que é uma ferramenta, sim, que já tem um certo trabalho, mas que ela pode trazer muito mais agilidade. Exatamente, nosso plano, é o que nos guia aí para os próximos anos de evolução na Via Certa. Maravilha, Nicolas, obrigado por estar aqui conversando com a gente hoje aqui no Café com Bytes, está falando com o nosso público aí que consome muito do universo digital. Muito obrigado pela oportunidade aí de trazer um pouco do que a Via Certa faz e também de como a gente constrói a Via Certa no dia a dia. Maravilha, se você quiser saber mais também da Via Certa, é só acessar nosso site, o cafécombytes.com.br, que logo tem uma matéria bem bacana para você lá. Valeu, gente, até a próxima.